Muito bem, estamos de volta e hoje o assunto é muito interessante. Eu tenho certeza que é algo que você gosta muito, que é tirar férias. Eu não sei se você gosta de férias, mas eu tenho uma paixão muito grande. O momento de estar só com a família, visitar os parentes queridos, né? As pessoas que você ama, você agora escolhe para poder estar perto deles. É um momento esperado por todos da família, né? Pastor Ivo, gosta de tirar férias também ou não? Gosto, só que aprendi desde cedo com a minha mãe que ela dizia o seguinte: quem descansa carrega pedras. Então, se essas férias que o senhor está se falando aí sobre esse assunto, na verdade não serão exatamente umas férias sem fazer nada, nós estaremos fazendo algumas coisas, né? É verdade. E aqui, 1000 anos de férias. A Bíblia apresenta 1000 anos de férias para você, jovem que está nos assistindo. Então vamos discutir sobre esse tema hoje na Bíblia. A Bíblia fala de 1000 anos de férias no céu. Você já parou para pensar que delícia será esse momento? Porém, como o pastor Ivo falou aí, vamos carregar pedras. O que vamos estar fazendo nesse período, né? Então, o que estarão fazendo os salvos, pastor, nesse período aí de 1000 anos? Bom, é importante saber o contexto, né? A gente já disse aqui em outras lições que para a gente entender a Bíblia, a gente precisa, através de um texto, conhecer o contexto e outros textos, tá? Então, Jesus ele vai voltar, os salvos, aqueles que dormiram ao pó da terra, aqueles que morreram aguardando Jesus voltar, serão ressuscitados, esses serão levados, e aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, também serão levados para o céu, e aí no céu, aqueles que foram ressuscitados, transformados, e aqueles vivos que também foram transformados e levados ao céu, eles agora serão enviados ao céu juntamente com Cristo. E lá diz a Bíblia, eu quero ler aqui a minha Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e o verso 6. A minha Bíblia diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição, e sobre esses a segunda morte não tem autoridade. A primeira lição é que aqueles que foram ressuscitados por ocasião da volta de Jesus, a morte já não tem mais autoridade. Tá? Pelo contrário, serão chamados sacerdotes de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Por 1000 anos. Então, nós, os salvos, se Deus assim permitir e se for a nossa escolha, estaremos no céu participando também do processo do juízo. Nós iremos também ajudar Cristo a julgar, pastor. Olha aí que interessante. E a Bíblia fala também no outro verso de 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, o seguinte tópico, e aí a gente vai ver o detalhe dessa ajuda, desse reinar que Apocalipse fala, né, que vamos reinar por 1000 anos com Cristo. O que vamos estar especificamente fazendo? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? É uma pergunta aqui que Paulo faz à igreja de Corinto. Por quê? Porque todos aqueles que vão ficar por 1000 anos lá vão estar ajudando Jesus a julgar as pessoas que não puderam ir para o céu, que não quiseram ir para o céu, que não foram para o céu, que foram deixadas para trás, não é isso. Existe até um filme, né, Deixados para Trás. Não existe isso. São pessoas que nas escolhas da vida escolheram não estar com Cristo, escolheram não seguir os preceitos de Deus, escolheram não estar no céu. Interessante que isso vai ser... Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Por que eu terei que ajudar nesse processo se eu estiver no céu? Eu fico imaginando, por exemplo, uma mãe que vai estar no céu juntamente com o esposo e ela vai olhar para o marido e dizer assim: cadê o nosso filho? Por quê? Em que momento o nosso filho decidiu rejeitar a Cristo, rejeitar o plano da salvação? E nesse momento, no céu, nesse período de 1000 anos, que não são exatamente férias, nós também estaremos participando desse processo, a mãe e o pai vão ler os livros e vai dizer assim: Cristo, meu Senhor, meu Salvador, o Senhor tem razão. O Senhor fez tudo o que o Senhor podia, mas infelizmente o nosso filho não aceitou e o Senhor
tem a razão e tem o juízo final. Então, eu fico imaginando que aos olhos de Deus, absolutamente nada é passado das nossas ações, principalmente dos nossos pecados, mas também do nosso arrependimento. Porque nós temos vários textos bíblicos que apresentam livros no céu. Livros de bons atos, livros de transformações, livros de mudança de vida, de atitudes certas e atitudes erradas da nossa vida. Então, esses livros serão abertos, pastor Ivo, e nós vamos juntos discorrer, sabe por quê também? Porque Deus não vai participar do julgamento final sem mostrar para nós por que aquelas pessoas não estarão no céu. Uma outra pergunta que você se faz, e eu também me faço, poxa, mas o irmão era tão íntegro na igreja, a gente que só consegue ver a aparência. Então, aquela pessoa estava bem na igreja, tudo certinho, liderava na igreja, era um exemplo, cantava no coral, então fazia tudo certinho, e não está no céu. Está perdido. Está perdido. E já que você falou do perdido, onde é que estarão os perdidos enquanto os santos estarão no céu durante esses 1000 anos? Boa pergunta. Vamos procurar? A Bíblia fala. Mostra para mim aí. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Abra sua Bíblia aí, você que é nosso convidado, nosso amigo. Apocalipse capítulo 20, verso 5, diz assim, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Peraí. Então quer dizer que pela ocasião da volta de Cristo vai ressuscitar um grupo. Um grupo. Os santos, aqueles que morreram esperando Jesus voltar. Desde Adão e Eva, os que morreram salvos ressuscitam agora na breve volta de Jesus. Ok. E quem morreu e não estava esperando Jesus voltar, os ímpios, permanecerão mortos. Permanecerão mortos Ok. até que se completem os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5. Apocalipse 20, verso 5 é Ok. importante. Vamos continuar Não. a segunda parte do versículo. Esta é a primeira ressurreição. Então, veja, os restantes dos mortos não ressuscitaram. Jesus vem, os mortos perdidos não ressuscitam, os mortos salvos ressuscitam, se unem aos vivos salvos, e todos os salvos estão juntos nesse momento e vão por 1000 anos com Cristo morar no céu e estudar os livros para poder saber quem está, por que pessoa não veio, por que fulano não veio, por que ciclano não está Outra no céu. coisa, pela ocasião, durante esses 1000 anos, aqueles que estavam vivos, que estavam aguardando Jesus voltar, foram transformados. E os outros, nesse período de 1000 anos, os que estavam vivos ainda? Os que estavam vivos, eles acabaram morrendo, perdidos, e ficaram no pó da terra aguardando aí o julgamento final. Pelo poder e a glória de Deus. A presença de Cristo. É. Presença de Cristo. Então, como é que está a terra, então? Bom. Nessa situação toda. Enquanto os salvos estão no céu, transformados, julgando, a terra está num ambiente diferente. Ela tem um contexto, né? Vamos descobrir. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Pastor Jeremias 4, 23 a 26. Vamos abrir a Bíblia aqui em Jeremias capítulo 4. Você que está nos assistindo, você que está hoje com a gente aqui, por favor, abra sua Bíblia também. É importante você ler a Bíblia, sabia? É importante para fixação, é importante para você gravar na tua própria Bíblia onde está escrito. Jeremias 4, verso 23 até o verso 26. Eu vou ler. Qualquer coisa pode interromper aí para a gente fazer explanações. Vamos lá. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia para os céus e não tinha luz. Veja, sem forma e vazia. Parece sem que eu já luz. vi esse texto aqui em Gênesis capítulo 1. Antes da criação do mundo. Verso 2, Gênesis 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E sem luz. Voltou ao estado que era antes da criação. Antes da criação, antes da harmonia, sem luz. né? Sem luz, sem nada. Olha só, então ela voltou a ser desolada. Ela ficou abandonada, perdida, né? Olhei para os montes e eis que eles tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. E todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei e ainda eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Veja, Jesus vem e não fica pedra sobre pedras. Jesus fala isso.
Ele diz aqui quando ele estava andando no templo e os discípulos foram mostrar o templo para ele, e ele disse assim: este aqui não ficará pedra sobre pedra. Nessa terra, quando eu voltar, não vai ficar nada, não vai restar nada. Então ela fica sem forma e vazia novamente. Pastor, tem uma coisa. A Bíblia tem razão em tudo. Inclusive sobre um personagem que a Bíblia fala em Apocalipse 20 e o verso 1, que esse personagem, a antiga serpente, o diabo, ele ficou preso. Ou seja, enquanto a terra estava sem luz, vazia, sem forma, Satanás estava preso. Esse preso não é correntado, né, pastor? Não é uma algema. Não é uma circunstância. Ele está aqui sem poder sair da terra e sem poder fazer a sua maldade, né? A provocação, a tentação para estimular as pessoas a pecarem, porque não tem pessoas. Até porque, né? Não tem ninguém. Até porque o diabo só vem para matar, roubar, né? Isso. Saquear tudo, e por ocasião, por estar todos mortos, ele vai fazer o quê? Nada. Nada. Então ele está preso por circunstância, por não poder agir com o mal, porque não tem ninguém para ele agir de forma maldosa. A terra está destruída. Né? E Satanás preso. Preso. Pensando naquilo que ele fez. Satanás e seus anjos por 1000 anos. Veja, então, para você entender que o juízo de Deus, ele começa na volta de Jesus. Parte dele. A conclusão final é depois do milênio. O juízo final, onde todos os salvos descem depois de 1000 anos com a cidade santa para a terra de novo. Deus faz uma terra nova, né? E desce a cidade santa, e os mortos perdidos, os ímpios, eles ressuscitam nesse momento. Ah, eu quero ver isso aí. Só que é o seguinte. Vamos ver isso aí então. Só né? que é o seguinte. Algumas coisas parece que vão acontecer, porque a hora que Jesus e a cidade e os santos estiverem descendo, Satanás será solto. Diz o verso 8 aqui de Apocalipse, eu estou com a minha Bíblia aberta, em Apocalipse capítulo 20, verso 8, diz assim, verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, alguém quando está solto, você já viu aquele prisioneiro, aquele bandido, assassino que é preso, aí alguém solta ele, ele volta a cometer os mesmos pecados, as mesmas atividades que ele fazia antes, ele volta a fazer? Pois é, o Satanás vai voltar. E aí, quando ele será solto, ele vai voltar a querer manipular, ou pelo menos achar que vai manipular. É isso? Exatamente. O verso 8 aí também fala que ele vai seduzir as nações. Porque que nação se está tudo dissolado na terra? Vai ser só aqui no Brasil, pastor? Não, vai ser no mundo todo, né? Os 4 cantos, né? Diz aqui, os 4 cantos da terra. Pessoas ressuscitam, né? Depois Outra coisa anos. interessante é que Satanás ficará preso somente aqui, ele não terá acesso a outros mundos. Não vai ficar sair. aqui. Verdade, vai ficar preso nessa circunstância da terra. E esses que ressuscitam são os ímpios, e eles vão agora ser persuadidos por Satanás para tentar invadir a Cidade Santa. A Cidade Santa desce com todos os salvos, eles tentam agora invadir a Cidade Santa. Uma curiosidade aqui, ó. Quando a Cidade Santa estiver descendo e Satanás for solto, a Bíblia diz que todo olho verá. É o momento em que aqueles que morreram antes da segunda volta de Cristo vão ressuscitar e vão ver Cristo. E Satanás vai convencer os ímpios que foi ele quem os ressuscitou. Até na última hora, o diabo vai querer partir para cima. Pai da mentira. Pai da mentira. Ele vai Pai sempre vai mentir por todos os períodos da história. E ele vai fazer de tudo para tentar persuadir e convencer. E os ímpios vão acreditar. Vão acreditar que de fato foi Satanás quem os ressuscitou. Exatamente. E vão se unir. Eu fico imaginando, sabe quem? Hitler, Saddam Hussein, Napoleão, pequeno Napoleão, com aquela braveza toda, vai partir e eles vão liderar. E sabe o que diz o texto? Diz assim que o número dessas pessoas, dos ímpios, serão como os números de grãos de areia no mar. Muita gente, milhares e milhares e milhares de pessoas. Todos perdidos. Por quê? Não aceitaram a Cristo. Só um ponto importante aí, ó. Nesse momento é o período em que todo ser humano vai estar vivo.
tanto os perdidos para o lado de fora, quanto os salvos para o lado de dentro da cidade. E aí então Deus levanta com seu trono de justiça e ele então vai julgar, que esse é um assunto que a gente vai falar depois, em algum momento, sobre o juízo de Deus, e ele então vai julgar os perdidos. Mas espera aí, pastor, tem mais uma coisinha. Vamos Me lembrei agora. Antes do checkmate, dessa história do juízo final, eu sou da área de comunicação, eu fico imaginando já os técnicos no céu preparando o big telão, porque nesse momento que você citou, que todo olho estará ligado, aberto, aqueles mortos ímpios que foram ressuscitados, os santos, Satanás, seus anjos, todo mundo na expectativa. Aparecerá no céu um big telão. A criança do pequeno bebê Jesus nascendo, depois Jesus sendo crescendo, ajudando o pai na carpintaria, Jesus iniciando o ministério, Jesus então sendo perseguido por Herodes, também vai aparecer nesse telão. Vai aparecer Jesus fazendo os milagres, as pessoas rejeitando Jesus, vai aparecer Jesus sendo xingado, Jesus fugindo. Jesus teve medo, fugiu em algumas vezes de algumas reuniões para não ser apedrejado. Vai aparecer Jesus daquele grande telão sendo chicoteado, cuspido. Vai aparecer Jesus carregando a coroa de espinhos. Vai aparecer Jesus sendo pregado na cruz. Vai aparecer Jesus também sendo ali hostilizado, né, pela multidão. Vai aparecer Jesus também no túmulo, mas finalmente irá aparecer Jesus ressuscitando, porque ele venceu a morte. Ou seja, antes do juízo de Deus, aparecerá no céu esse grande telão, essas imagens, e sabe o que vai acontecer? Todos, inclusive aqueles que acreditaram na mentira de Satanás, irão despertar e pensar assim: eu errei, Jesus é o meu Salvador. E eles vão partir para cima de Satanás. A Bíblia diz que eles vão para cima de Satanás mesmo. Ou seja, se Deus não mandasse ali o juízo, a morte eterna, porque a Bíblia diz que Satanás vai virar pó, cinzas. Se Deus não mandasse ali, ele já morreria pelos próprios ímpios que ele mentiu dizendo que tinha ressuscitado. Ou seja, tamanha mentira que Satanás tem pregado na minha vida e na sua vida. As tentações, né? Por isso a gente deve estudar a palavra de Deus, ficar atento, bem atento, não é isso? Qual é a mensagem de Deus para o seu coração hoje? Olha, diante de tudo isso, né, Pastor Ivo e eu estamos discutindo, conversando do que a Bíblia fala desse período de tempo. Qual é a sua decisão? De que lado você vai estar no dia final, no juízo final? Você vai estar para o lado de fora da cidade, criticando e questionando tudo e a todos contra Deus e contra tudo? Ou você vai estar do lado de dentro da cidade, escolhendo viver uma eternidade com Cristo? Eu tenho um apelo de Deus para você nessa hora, nesse momento. Está no livro de Hebreus, capítulo 3, o verso 15. Ele diz assim para você: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Deus está tocando o seu coração nesse momento, através do Espírito Santo, para que você aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você aceite viver o milênio e toda a eternidade ao lado de Jesus, aquele que, como o pastor Ivo acabou de dizer, morreu por você, sofreu por você, entregou a vida por você. Ele faria de novo, e todas as vezes que ele planejou isso lá antes de fazer isso na cruz, ele pensou em você. Ele pensou, o amor dele é maior do que os teus erros. A justiça de Deus é perfeita, mas a misericórdia de Deus transborda qualquer caneca, qualquer pecado, qualquer erro que você tenha cometido. O amor de Deus, a misericórdia de Deus transborda. Ele tem o poder de te perdoar, independente do nível de pecado mais profundo que você tenha cometido. Então hoje, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, né, Pastor Ivo? Não endureça o seu coração. Hoje é o momento de você se entregar a Jesus.
Vamos passar a eternidade juntos. E eu quero fazer um apelo agora em oração para que o Espírito de Deus ajude você a decidir nesse momento. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós buscamos a Tua presença porque hoje nós temos amigos dentro desta sala, dentro deste YouTube, dentro deste Facebook, ouvindo a Tua voz e tomando decisões importantes em estar vivendo uma eternidade com o Senhor, passando os 1000 anos de férias contigo no céu e depois vivemos a eternidade aqui na terra por todo sempre. Então, Senhor, que o Teu Santo Espírito ajude nossos amigos neste momento a tomarem decisões ao Teu lado, a querer viver para sempre contigo. Nós suplicamos e entregamos a vida deles em Tuas mãos e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, até o próximo estudo, né, pastor Ivo? Até. A gente se vê. Tchau. Tchau.